Você sabia que antes mesmo de haver um Estado de Israel, a seleção israelense já disputava vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo? E que também a seleção de Israel jogou eliminatórias contra equipes da Ásia e da Oceania, mesmo com toda a distância geográfica para a Oceania? Calma, eu sei que parece confuso, mas depois da vinheta a gente vai explicar. Antes de mais nada, meu nome é Matheus Schenck e este é o Nonsense Football, um canal voltado para histórias curiosas, alternativas e diferentonas do futebol brasileiro e mundial. Então já vai sentando a mão no like, também te inscrevendo aqui no botãozinho vermelho da minha esquerda, muito importante que você esteja inscrito. Estamos aqui quase diariamente com histórias novas e diferentes para você. Bom, dito isto, bora pro conteúdo de hoje. Este é um canal de futebol, como dá para imaginar pelo nome. Então a gente vai partir do princípio que você sabe mais ou menos a história do Estado de Israel e todo o rolo com a Palestina. Caso contrário, caso não saiba, bom, vai demorar muito pra gente explicar aqui e vai ficar de forma resumida, não vai ficar legal. Então nós vamos indicar no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui um conteúdo de um outro canal do Império AD falando sobre a criação do Estado Judeu de Israel e toda a treta com a Palestina. Beleza? Se você quiser, você pode assistir lá e depois voltar aqui. O Estado Judeu foi criado em maio de 1948, mas sabia que eles já haviam tentado vaga na Copa antes disso? Na década anterior, havia a seleção do Mandato Britânico da Palestina, formada só por judeus. Na primeira tentativa de vaga no Mundial, 2 derrotas pesadas para o Egito e nada de vaga. Para a Copa de 38, o time perdeu 2 vezes contra a Grécia logo na primeira fase. O futebol naquela região, porém, começava a ganhar experiência internacional. Em 1939, o Maccabi Tel Aviv viajou por um mês de navio rumo à Austrália, onde fez uma série de 19 amistosos. Eles chegaram a ser anunciados como sendo a própria seleção palestina em alguns eventos, mas não eram. Em 1954 foi criada a Confederação Asiática e parecia mais lógico que Israel jogasse por ali. Dessa forma, eles saíram do continente europeu. Até aquele momento, a distância era o fator preponderante para a divisão das eliminatórias mundo afora. Tanto que, por exemplo, Síria e Egito jogaram as eliminatórias europeias para a Copa nos anos 50. Para a Copa de 58, Israel viveria o ápice da tensão política ali no Oriente Médio. Era a crise do Canal de Suez entre israelenses e egípcios. Em campo, Israel viu seus 2 primeiros adversários nas eliminatórias desistirem por motivos diversos. Primeiro, a Turquia alegou que não queria disputar as eliminatórias asiáticas. Depois, a Indonésia disse que só aceitava jogar com Israel se fosse em campo neutro. Isso não aconteceu, não houve acordo, então a Indonésia caiu fora. Na última etapa da eliminatória, Israel enfrentaria o Sudão. Só que adivinhe, o Sudão também se recusou a enfrentar os israelenses. Isso porque havia um boicote da Liga Árabe em relação ao Estado Judeu. Israel acabou vencendo 3 adversários sem mesmo entrar em campo. E a FIFA já tinha emitido um parecer afirmando que não permitiria que seleções chegassem à Copa do Mundo sem jogar nenhuma partida sequer como eliminatória. O que a FIFA fez então? Eles pegaram todos os segundos colocados das eliminatórias do resto do mundo, botaram numa redominha de vidro e bora sortear para ver quem pegaria Israel na repescagem. E olha, a lista era longa, viu? China, Síria, Canadá, Antilhas Holandesas, sim, poderíamos ter tido Antilhas Holandesas na Copa, Costa Rica, Peru, Bolívia, Uruguai, Irlanda, Bélgica, Bulgária, Gales, Holanda, Polônia, Romênia, Itália e Espanha. Um deles seria sorteado para pegar Israel na primeira repescagem intercontinental da história. O sorteado da vez foi Gales, que enfrentou Israel 2 vezes. Em janeiro de 1958, os britânicos não se intimidaram diante de 55 mil torcedores em Ramat Gan. Venceram por 2-0 e ficaram com um pé na Copa. O segundo pé foi posto em fevereiro, com nova vitória por 2-0. Assim, Gales avançou para a primeira Copa de sua história, e a segunda, você sabe, vai ser agora em 2022. Israel bateu na trave de novo para a Copa de 62. Numa eliminatória para lá de confusa envolvendo Europa, África e Ásia, os israelenses chegaram até a última etapa, mas caíram diante da favorita Itália, num agregado de 10-2, somando os 2 confrontos que valiam a vaga na Copa do Chile. O curioso é que naquela campanha Israel foi comandado pelo húngaro Gyula Mandi, que foi o assistente da seleção húngara mágica do começo dos anos 50, campeões olímpicos em 52 e vice-campeões mundiais em 54. A gente já fez um vídeo sobre a seleção húngara jogando contra a Inglaterra, no chamado Jogo do Século. Você lembra dessa partida? Já conferiu esse vídeo? Se não conferiu, depois vai lá ver, tá aqui no link
para você. A partir da eliminatória da Copa de 70, a FIFA incluiu as seleções da Oceania também nas eliminatórias asiáticas. E aí nós tínhamos uma discrepância geográfica maluca. Por exemplo, a Nova Zelândia teve que encarar uma vida para poder fazer 2 jogos em Israel. Aliás, isso aconteceu em 1969, depois da recusa da Coreia do Norte de enfrentar os israelenses, adivinhe por quê? Por motivos políticos. No fim das contas, Israel e Austrália fariam 2 jogos valendo um lugar na Copa de 70. Giora Spiegel fez o único gol do jogo de ida em Ramat Gan, vantagem mínima para o Estado judeu. Na volta em Sydney, os visitantes saíram vencendo de novo, gol de Mordecai Spiegler, e até levaram um empate. Mas a igualdade serviu para Israel garantir uma histórica vaga em Copa do Mundo. Considerando o fato de ser novato em mundiais, Israel não fez feio. Perdeu para o Uruguai por 2-0, mas segurou Suécia e Itália com 2 empates. Acabou sendo até hoje a única participação israelense em Copas. Em 1974, Israel foi expulso da Confederação Asiática. Os caras estavam cansados de ter que readequar as tabelas por causa das várias desistências dos adversários e também do boicote que era muito claro em relação ao Estado judeu. Isso virou um problemão para a FIFA, que não sabia o que fazer com Israel na eliminatória para a Copa de 82. Como a África também boicotava o time de Israel, o jeito foi realocá-los na Europa. A campanha de volta ao futebol europeu foi marcada por alguns resultados surpreendentes, mas um deles em especial chama a atenção. Israel tocou 4-1 na favorita Portugal, em Ramat Gan, com gols num espaço de meia hora. Foi a única vitória israelense na campanha para 1982, mas foi marcante. Pensa que acabou? Que agora Israel se fixou na Europa de vez e fim da história? Achou errado? Para a Copa de 1986 começaram oficialmente as eliminatórias da Oceania, ainda que sem vaga direta para a Copa. E Israel foi jogado lá. Tomou o que te mandaram, Oceania. Eram 4 seleções num quadrangular de ida e volta. Só que Taiwan, a mais fraca das seleções, só jogava fora de casa. Israel não teve problemas nos 2 jogos contra eles, 11 gols marcados e nenhum sofrido. Os israelenses acabaram perdendo jogos vitais contra a Austrália e Nova Zelândia e ficaram de fora da repescagem global, que acabou sendo entre australianos e escoceses. Israel foi mantido na Oceania em 1990, ainda sem autorização para jogar na Europa e muito menos na Ásia. E desta vez eles fizeram bonito. Chegaram à rodada final do triangular contra a Nova Zelândia e a Austrália, precisando só de um empate contra os cangurus. E foi o que rolou em Sydney, 1-1. Israel ia para a repescagem contra uma seleção sul-americana, mas não qualquer seleção sul-americana. Era a Colômbia de Valderrama e Higuita. Aquela foi a primeira e única vez que a seleção profissional de Israel jogou partidas oficiais contra uma equipe sul-americana. Isso fechava um ciclo, né? Porque o Estado judeu então já tinha enfrentado equipes das Américas, da Europa, da África, da Ásia e da Oceania, rumo à Copa do Mundo. No fim das contas, a Colômbia foi burocrática e jogou com o regulamento debaixo do braço. Em casa, uma vitória simples de 1-0. Fora, um empate sem gols. Garantiu o time de Francisco Maturana no Mundial, depois de 28 anos de jejum. Para 1994, finalmente a FIFA realocou Israel dentro da UEFA, sem mais tensões políticas e de modo que não houvesse algum prejuízo técnico. Quer dizer, prejuízo técnico houve, né? Numa confederação mais forte, os resultados em campo, claro, pioraram. A única campanha que Israel teve algum brilho foi para a Copa de 2006, quando perdeu a vaga na repescagem para a Suíça só no saldo de gols. Apesar disso, eles mantiveram uma boa sequência invicta em casa. Entre 1993 e 2009, foram 15 jogos diante de sua torcida sem derrota. Como visitantes, o resultado mais icônico de Israel ainda é a vitória de 3-2 sobre a França no Parque dos Príncipes, em outubro de 93. Os Bleus praticamente confirmariam vaga na Copa com um empate, mas o placar surpreendente deu início a uma derrocada dos franceses. Israel, portanto, já chegou na Copa do Mundo enfrentando adversários africanos e asiáticos. Bateu na trave contra um sul-americano e também já se deu mal ultimamente enfrentando times do velho continente. É mesmo uma seleção nômade, das mais curiosas histórias das eliminatórias da Copa do Mundo. Você conhecia essa relação de Israel com as eliminatórias da Copa, tendo jogado em tudo que é continente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, sempre importante pra gente. Deixa sugestões de conteúdo pra nós, é sempre muito legal que vocês também sugiram vídeos pra gente. E claro, volto a repetir só a última vez, te inscreve aí, é muito importante pra gente. Estamos aqui quase todos os dias com histórias diferentonas do futebol alternativo no Brasil e no mundo. Eu volto na próxima. Tchau, tchau!